Ok, jovens, uma boa noite aqui para mais um vídeo. Nós vamos desta vez resolver o exercício 469 do livro Fundamentos de Matemática Elementar do professor Gelson Yeze. Tá? Esse aqui também é a pedido. Alguém me pediu, né? Falou que teve muita dificuldade e não conseguiu resolver. Vamos pensar nele aqui. Isso aqui é uma aplicação também da lei dos cossenos que nós estamos falando, né? Então diz assim o enunciado: os lados de um triângulo obtusângulo estão em progressão geométrica crescente. Determine a razão da progressão. Muito bem. Primeira coisa, triângulo obtusângulo. Triângulo obtusângulo é um triângulo que mais ou menos assim, né? Vamos tentar desenhar aqui. Ele tem um ângulo obtuso, por isso é chamado de triângulo obtusângulo, né? Então, uma coisa dessa, mais ou menos dessa natureza, né? Então, um ângulo obtuso é um ângulo que está entre 90 e 180 graus, tá certo? Maior que 90 graus. Deixa eu projetar aqui, não precisa, né? Deixa assim mesmo. Você tem um triângulo. E a outra informação importante é que estão em progressão geométrica. Então vamos dizer o seguinte, que esse é o lado menor, médio e o maior, claro, se opõe ao ângulo maior, né? Então eu vou dizer que esse lado aqui tem medida A sobre Q. A é um número qualquer, tá? Q é a razão da nossa PG agora. PG, progressão geométrica. Esse é o menor lado. Depois vem o A e depois o A vezes Q. 3 números em progressão geométrica. O do meio, o que o antecede é dividido pela razão e o que sucede é multiplicado pela razão, né? Então, esses são 3 números em progressão geométrica, né? Deixa eu colocar aqui o número A sobre Q, o número A e o número A vezes Q, né? A razão é Q aqui. Q, quando multiplica o primeiro, vai dar A, quando multiplica Q, vai dar o segundo. Então, progressão geométrica crescente. Então, esse é menor que A, que é menor que aquele. Significa que Q tem que ser um número maior que 1, né? A rigor, tem que ser um número maior que 1 para que seja crescente, né? Então, Q, vamos anotar essa informação, tem que ser um número maior que 1. A razão é maior que 1. Já temos uma restrição aqui, já estamos nos acercando, nos aproximando da resposta, né? Que já sabemos que o Q não pode ser um número menor ou igual que 1, por causa dessa informação de que a progressão geométrica é crescente. Muito bem. Qual é a coisa outra coisa importante aqui? Bom, esse ângulo é obtuso, né? Ele falou que o triângulo é obtusângulo, vou chamar de alfa. O ângulo que se opõe ao maior lado, ao maior termo da PG, é o maior ângulo. Portanto, esse é o ângulo obtuso. Os outros vão ser menores, vão ser ângulos agudos, né? Menores que 90 graus. Então, você tem aqui que alfa é um número que está entre π sobre 2 e π, obtuso, tá? Um ângulo obtuso. Não vou escrever tudo, como eu sempre digo, não faço tantos detalhes por causa do tempo, tenho pouco tempo e pouco espaço aqui também, né? Então o vídeo não pode ser muito longo. Muito bem. Aí eu vou aplicar agora a lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? O lado ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos outros lados menos 2 vezes o produto aqui, o dobro do produto dos lados, vezes o cosseno de alfa. Então, eu já vou aplicar direto. Quadrado desse lado, ou seja, A ao quadrado vezes Q ao quadrado é igual quadrado de A mais o quadrado de A sobre Q, quadrado de A sobre Q. Isso aqui é a lei dos cossenos. Menos 2 vezes, aí eu vou fazer o produto dos dois aqui, vai dar A ao quadrado sobre Q, multiplicado pelo cosseno que eles formam, que esses lados formam, que é o cosseno
de alfa, que é o ângulo que se opõe ao lado que eu quero calcular pela lei dos cossenos, né? Bom, o A é um número evidentemente maior que zero. É positivo, eu posso dividir, então, tudo aqui por A ao quadrado, né? Você vai ter Q ao quadrado igual a 1 mais 1 sobre Q ao quadrado menos 2 sobre Q vezes o cosseno de alfa, tá bom? Muito bem, muito bem. Bom, o Q também é uma coisa, é maior que 1, portanto é positivo. Eu vou multiplicar tudo aqui por Q ao quadrado para acabar com as frações. Então, multiplicando por Q ao quadrado, eu obtenho Q à quarta igual Q ao quadrado mais 1 menos 2Q vezes o cosseno de alfa, tá bom? Cosseno de alfa. E aí, o que melhorou aqui? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o valor de 2Q cosseno de alfa em função do resto. Então, você vai ter que 2 vezes Q vezes o cosseno de alfa é igual. Passando esse para cá, ele fica positivo, esse para cá negativo, então vai ficar menos Q4 mais Q2 mais 1, tá bom? Então temos aqui o valor de 2Q vezes o cosseno de alfa. Ora, nós temos que o alfa está entre π sobre 2 e π, é um ângulo obtuso, né? Então o cosseno desse ângulo ele varia entre menos 1 e 0, tá certo? Deixa eu, só para lembrá-los desse fato. Você tem assim, ó. Tá aqui o alfa, né? Você tem o ciclo trigonométrico. Rapidão aqui, só para não ficar muito direto, né? O nosso alfa está nesse intervalinho aqui, né? Ele é dessas extremidades, uma dessas extremidades. Aqui você tem o eixo dos cossenos. Então, o cosseno de alfa vai estar entre menos 1 e 0, tá certo? É uma coisa que está a projeção vai cair aqui, nesse intervalinho, menos 1 e 0. Então, vamos lá, vamos escrever isso. Você tem, portanto, como foi mostrado ali, que o cosseno de alfa é uma coisa que está entre menos 1, na verdade, só é uma desigualdade estrita, né? Menor estrito porque o alfa não pode ser nem 180 e nem 90, tá? Pelo enunciado, esse ângulo é um obtuso, ele é estritamente maior que π sobre 2 e é estritamente menor que π, tá certo? Então, você não pode ter a igualdade aqui. É estritamente menor, 0. Bom, vou multiplicar por 2Q. Isso é um número positivo, porque Q é um número positivo, né? Então, 2 vezes Q é um número positivo. Então, quando eu multiplicar, a desigualdade se mantém aqui, na mesma direção, né? Então, vamos multiplicar. Menos 2Q é menor que 2Q vezes cosseno de alfa menor que 0. Tá certo? Bom, tomara que esteja tudo certo. Se a gente errar uma coisinha, aí vai se complicar no final, né? Vamos lá. Mas vamos lá. Acontece que 2Q cosseno alfa é igual a essa expressão aqui, menos Q à quarta mais Q2 mais 1. Vou substituir aqui, tá bom? Vamos passar lá para outra página. Então, passando aqui para outra página, nós vamos ter, vou copiar, hein? Menos 2Q menor que, aí substituindo 2Q cosseno alfa pelo seu valor aqui, que é menos Q à quarta mais Q2 mais 1, nós vamos obter menos Q4 mais Q2 mais 1, aí menor que 0. Ok. Aqui nós temos duas inequações simultâneas, né? E aí nós vamos ter que resolver uma de cada vez. Tá bom?
uma de cada vez, aqui que nem Garrincha. Perguntaram uma vez, Garrincha, se ele chutava dos 2 pés. Ele falou, eu chuto, mas um de cada vez. E aqui nós estamos na mesma situação, né? Vou resolver o lado direito primeiro. Então, lado direito, menos que a quarta, mais que ao quadrado, mais 1 menor que 0. Vou multiplicar por menos 1, que é a quarta. Aqui vocês são craques, né? É equação biquadrada, né? Uma equação biquadrada. Menos 1 maior que 0, porque eu multipliquei por menos 1. Multiplicou por um número negativo, a desigualdade muda de direção, né? Se inverte. Muito bem, tudo certinho? Aí você faz o que aqui? Na equação biquadrada eu gosto de fazer uma mudança de variáveis, né? Faço u igual a q ao quadrado. U igual a q ao quadrado, nós vamos substituindo, vai dar u ao quadrado menos u menos 1 maior que 0. Tá certo? Acho que vamos ter que dividir terminar esse vídeo em 2, né? Bom, aqui eu tenho uma função e quero ver quando essa função é positiva, né? Maior que 0, tá bom? Quando é que ela é positiva aqui. Aí eu vou determinar as raízes. É fácil, porque é só aplicar Bhaskara aqui, você tem uma função quadrática, então você conhece as raízes facilmente usando a fórmula de Bhaskara, né? Menos b, 1, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Raiz de delta é 1 mais 4, 5. E aí estamos, né? O que aconteceu aqui? Você tem... Vamos ver o que está acontecendo. Você tem o seguinte, vamos lá para o nosso rascunho, fazer assim para ficar na mesma ordem, né? Você tem uma parábola, você tem aqui uma parábola, e as raízes são, a primeira raiz, deixa eu colocar em vermelho aqui, a primeira raiz, a raiz desse lado é 1 menos raiz de 5 sobre 2. E uma raiz positiva que é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Esse número aqui, vamos ver, esse número aqui é aproximadamente 1,6. E esse aqui é aproximadamente menos 0,6, né? Então, nosso eixo vertical vai estar mais ou menos por aqui, né? Eixo vertical. Aqui vai ser o 0. Zero. Aqui vai ser o 0, né? Aí a nossa resposta é o quê? Quando é que essa função é positiva? A função é positiva quando u for maior que 1 mais raiz de 5 sobre 2, ou quando ele for menor que 1 menos raiz de 5 sobre 2. Acontece que u é um número positivo, é o quadrado de um número, né? Então ele não pode ser negativo. A única resposta que cabe aqui é u maior que 1 mais raiz de 5 sobre 2, tá bom? Então vamos anotar isso lá. O U, portanto, né, pelo que nós vimos ali, o U deve ser maior que 1 mais raiz de 5 sobre 2. Né? 1 mais raiz de 5 sobre 2. Muita calma que tem muito número... a gente pode se complicar aqui, né? Copiar alguma coisa errada. Bom, mas o U é o que ao quadrado. Aí você tem q ao quadrado, eu vou substituir e mudar de membro aqui. Menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 maior que 0. Aqui, de novo, você tem uma função quadrática e quer saber quando é que ela é positiva, né? Vamos lá fazer a análise novamente. Aqui você tem agora esta função aqui, que é essa função, que é o quadrado. Você vai ter, as raízes vão ser simétricas em relação ao eixo vertical, né? Você vai ter uma parábola assim,
Opa. Então, desse lado você vai ter a raiz positiva e a raiz negativa, são simétricas, são as duas raízes quadradas desse número, né? Vai ser menos a raiz quadrada de 1 mais raiz de 5 sobre 2, e aqui a raiz quadrada positiva de 1 mais raiz de 5 sobre 2, tá certo? Quando é que essa função é positiva? Essa função é positiva quando o Q for maior que esse número ou quando ele for menor que este negativo aqui. Como o Q é um número positivo, porque ele é maior que 1 desde o início, então nós concluímos que Q é maior que esse número aqui. A única resposta que cabe, portanto, Q deve ser maior que a raiz quadrada de 1 mais raiz de 5 sobre 2. Só por curiosidade, esse número aqui é aproximadamente 1,6, né? A raiz quadrada dele é aproximadamente o quê? 1,2. Está entre 1,2 e 1,6, né? 160, tá certo? 1,3 já seria 1,69 e 1,2, 1,44. Então está entre 1,2 e 1,3. Perfeitamente. Aqui aproximadamente 1,2, só para nós termos uma ideia depois, né? Deixa eu colocar aqui, aproximadamente 1,2. Bom, eu vou parar esse vídeo e vou voltar com outro para terminar esse exercício que eu não imaginava que ia dar tanto. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais.